Olá, você acompanha a partir de agora mais uma videoaula do curso Gestão de Recursos Federais em Defesa Civil. O assunto agora é a Instrução Normativa número 1, de agosto de 2012, que estabelece os procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos municípios, estados e pelo Distrito Federal e para o reconhecimento federal de situações de anormalidade decretadas pelos entes federativos. Para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, entende-se como desastre o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios. Situação de emergência. Situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta. Estado de calamidade pública. Situação de alteração intensa e grave das condições de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de desastre, comprometendo substancialmente sua capacidade de resposta. Dano. Resultado das perdas humanas, materiais ou ambientais infligidas às pessoas, comunidades, instituições, instalações e aos ecossistemas como consequência de um desastre. Prejuízo. Medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial de um determinado bem em circunstância de desastre. Recursos. Conjunto de bens materiais, humanos, institucionais e financeiros utilizáveis em caso de desastre e necessários para o restabelecimento da normalidade. A situação de emergência ou estado de calamidade pública serão declarados por meio de decreto do prefeito municipal, do governador do estado ou do governador do Distrito Federal. A decretação se dará quando caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurídica especial que permita o atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público voltadas à resposta aos desastres, à reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas. Nos casos em que os desastres atingirem uma área de um município ou do Distrito Federal, o governador do Distrito Federal ou o prefeito municipal decretará a situação de emergência ou o estado de calamidade pública, remetendo os documentos à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para o reconhecimento federal quando for necessária ajuda federal. Nos casos em que os desastres forem resultantes do mesmo evento adverso e atingirem mais de um município concomitantemente, o governador do estado poderá decretar a situação de emergência ou o estado de calamidade pública, remetendo os documentos à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para análise e reconhecimento caso necessite de ajuda federal. Os municípios incluídos no caso de decreto estadual encaminharão os documentos ao órgão de proteção e defesa civil estadual, que fará a juntada e encaminhará ao Ministério da Integração Nacional para reconhecimento da situação anormal, quando necessário. A data de validade do decreto que declara a situação anormal resultante de um desastre é de 180 dias, a contar da publicação num veículo oficial do município ou do estado. O órgão que responde pelas ações de proteção e defesa civil do município, do estado ou do Distrito Federal deverá fazer a avaliação do cenário, emitindo um parecer sobre os danos e a necessidade de decretação baseado nos critérios estabelecidos nesta instrução normativa. Nível 1, desastres de média intensidade e nível 2, desastres de grande intensidade. A classificação quanto à intensidade obedece a critérios baseados na relação entre a necessidade de recursos para o restabelecimento da situação de normalidade, a disponibilidade desses recursos na área afetada pelo desastre e nos diferentes níveis do SINDEC. São desastres de nível 1
aqueles em que os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis pelos governos locais e a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local ou complementados com o aporte de recursos estaduais e federais. São desastres de nível 2 aqueles em que os danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis pelos governos locais, mesmo quando bem preparados, e o restabelecimento da situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada das 3 esferas de atuação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SINPDEC, e, em alguns casos, até de ajuda internacional. Os desastres de nível 1 ensejam a decretação da situação de emergência e os de nível 2, a de estado de calamidade pública. A instrução normativa também detalha como são caracterizados os desastres de nível 1 e 2 com relação aos danos e prejuízos provocados. Quanto à evolução, os desastres são classificados em desastres súbitos ou de evolução aguda, que se caracterizam pela velocidade com que o processo evolui e pela violência dos eventos adversos causadores dos mesmos, podendo ocorrer de forma inesperada e surpreendente, ou ter características cíclicas e sazonais, sendo assim facilmente previsíveis. Desastres graduais ou de evolução crônica, que se caracterizam por evoluírem em etapas de agravamento progressivo. Quanto à origem ou causa primária do agente causador, os desastres são classificados em naturais, aqueles causados por processos ou fenômenos naturais que podem implicar em perdas humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios sociais e econômicos. Tecnológicos, aqueles originados de condições tecnológicas ou industriais, incluindo acidentes, procedimentos perigosos, falhas na infraestrutura ou atividades humanas específicas que podem implicar em perdas humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios sociais e econômicos. Quanto à periodicidade, os desastres classificam-se em esporádicos, aqueles que ocorrem raramente com possibilidade limitada de previsão, cíclicos ou sazonais, aqueles que ocorrem periodicamente e guardam relação com as estações do ano e os fenômenos associados. Veja agora quais os critérios para o reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública. O Poder Executivo Federal reconhecerá a situação anormal decretada pelo município, pelo Distrito Federal ou pelo Estado quando, caracterizado o desastre, for necessário estabelecer um regime jurídico especial que permita o atendimento complementar às necessidades temporárias de excepcional interesse público voltadas à resposta aos desastres, à reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas. O reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública pelo Poder Executivo Federal se dará por meio de portaria, mediante requerimento do Poder Executivo do município, do Estado ou do Distrito Federal afetado pelo desastre, obedecidos os critérios estabelecidos na instrução normativa. No corpo do requerimento, a autoridade deverá explicitar as razões pelas quais deseja o reconhecimento, incluindo as necessidades de auxílio complementar por parte do governo federal. O requerimento deverá ser encaminhado ao Ministério da Integração Nacional nos seguintes prazos máximos. No caso de desastres súbitos, 10 dias da ocorrência do desastre. No caso dos desastres graduais ou de evolução crônica, 10 dias contados da data do decreto do ente federado que declara a situação anormal. O requerimento para fins de reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública deverá ser acompanhado da seguinte documentação: decreto, original ou cópia autenticada ou carimbo e assinatura de confere com o original. Formulário de informações do desastre, o FID. Declaração Municipal de Atuação Emergencial, DEMAT, ou Declaração Estadual de Atuação Emergencial, DEAT, demonstrando as medidas e ações em curso, capacidade de atuação e recursos humanos, materiais, institucionais e financeiros empregados pelo ente federado afetado para o restabelecimento da normalidade. Parecer do órgão municipal, distrital ou estadual de proteção e defesa civil, fundamentando a decretação e a necessidade de reconhecimento federal.
relatório fotográfico, fotos legendadas e preferencialmente georreferenciadas, e outros documentos ou registros que esclareçam ou ilustrem a ocorrência do desastre. Todos esses documentos devem ser enviados de forma online pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, S2ID, que pode ser acessado neste site s2id.mi.gov.br. Quando flagrante a intensidade do desastre e os seus impactos social, econômico e ambiental, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil poderá sumariamente, de modo a facilitar e acelerar o processo de resposta àquele desastre, reconhecer a situação de emergência ou o estado de calamidade pública a partir apenas do requerimento e do seu respectivo decreto emitidos pelo ente federado. Quando o requerimento for sumário, a documentação deverá ser encaminhada ao Ministério da Integração Nacional no prazo máximo de 10 dias da publicação do reconhecimento, para fins de instrução do processo de reconhecimento e de apoio complementar por parte do governo federal. O Formulário de Informações sobre Desastres, FID, anexo à instrução normativa, deverá conter as seguintes informações necessárias à caracterização do desastre: nome do município, população do município afetado pelo desastre segundo o último censo do IBGE, produto interno bruto do município, valor anual do orçamento municipal aprovado em lei e valor anual e mensal da receita corrente líquida, tipo do desastre de acordo com a Codificação Brasileira de Desastres, COBRAD, definida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, data do desastre, descrição da área ou áreas afetada, acompanhada de mapa ou croquis ilustrativo, descrição das causas e dos efeitos do desastre, estimativa de danos humanos, materiais, ambientais, prejuízos econômicos e serviços essenciais prejudicados, outras informações disponíveis acerca do desastre e seus efeitos e os dados da instituição informante. Quando o município, o Distrito Federal ou o Estado se equivocarem na codificação do desastre, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil poderá promover a devida adequação, reconhecendo a situação anormal com base na codificação correta, cabendo à autoridade local proceder o ajuste no seu ato original. No caso de desastres graduais ou de evolução crônica, a data do desastre corresponde à data do decreto que declara a situação anormal. Veja agora quais são as condições para a solicitação do reconhecimento federal. Necessidade comprovada de auxílio federal complementar ou exigência de reconhecimento federal da situação anormal decretada expressa em norma vigente para a liberação de benefícios federais às vítimas de desastres. E atenção, constatada a qualquer tempo a existência de vícios de documentos ou mesmo a inexistência da situação de emergência ou do estado de calamidade pública, a portaria de reconhecimento será revogada e o ato administrativo que garantiu a liberação de recursos também será suspenso, cabendo ao ente responsável a devolução dos valores corrigidos monetariamente conforme a legislação pertinente. O ente federado que discordar do indeferimento do pedido de reconhecimento deverá apresentar à autoridade que proferiu a decisão, no prazo de 10 dias, recurso administrativo apontando as divergências, suas razões e justificativas. O pedido de reconsideração do ato de indeferimento deve ser fundamentado, indicando a legislação e as provas que amparam seus argumentos. Da decisão proferida no pedido de reconsideração, caberá recurso em último grau ao Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, o CONPIDEC, no prazo de 10 dias. Além do Formulário de Informações sobre Desastres, FID, ficam instituídos também os modelos da Declaração Municipal de Atuação Emergencial, DEMAT, da Declaração Estadual de Atuação Emergencial, DEAT, e do Relatório Fotográfico, de preenchimento obrigatório para o reconhecimento federal. O decreto de declaração da situação anormal municipal, distrital ou estadual, o requerimento para reconhecimento federal de situação anormal e o parecer dos órgãos estaduais, municipais ou distrital são de livre redação dos entes responsáveis, atendendo aos requisitos mínimos estabelecidos na instrução normativa e na legislação pertinente.
Consulte a Instrução Normativa 01 e entenda melhor os critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública. A instrução está disponível na página da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Acesse a página da SEDEC no endereço http://www.integração.gov.br. Acompanhe agora no material do curso mais informações e exemplos complementares e detalhados. Bom trabalho!